Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita. A gente está sempre o quê? Experimentando novos formatos aqui, né? Eu sempre falo para vocês que eu toquei com duas autoras, mas hoje eu estou com uma autora maravilhosa aqui na minha frente. Eu estou com uma autora brasiliense, então para mim é uma honra, porque vocês sabem que eu sou de Brasília. Então eu adoro trazer pessoas que estão escrevendo lá na minha terrinha, que estão agitando a cultura por lá. E hoje vocês vão conhecer então um pouquinho da Maíra Valério. Eu vou falar um pouquinho a bio dela aqui antes dela se apresentar para vocês e a gente começar a bater um papo. É legal que a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre como é escrever fora desse eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste. Então, eu vou falar aqui da Maíra, gente. Ela é nascida na capital do Brasil. Maíra Valéria é escritora, jornalista, com especialização em mestrado na área de gênero, comunicação e saúde. É entusiasta da cultura do it yourself. Teve o próprio caráter moldado por livrarias, shows punks e festas gays. É ansiosa, extrovertímida, hipocondríaca e escreve em zines, blogs, revistas, jornais, sites, coletâneas literárias e onde mais der. Como jornalista, ela já colaborou com veículos como Vice Brasil, Correio Brasiliense, UOL, Jornal de Brasília, Delirium Nerd, Revista Seca e entre outros. Além de ter sido também editora-chefe da revista Traços. Publicou os livros Homens que Nunca Conheci, pela Patuá, em 2020, e Vulva Revolução, pela Negalil, em 2024. Seja bem-vinda, Maíra! Obrigada. E agora tá lançando a Amarga, né? É verdade, a gente falou só do Homens que Nunca Conheci, do Vulva Revolução. A gente tá com a Amarga aqui, quem tá em vídeo, ó, vou mostrar rapidinho. Ele é esse pocket livro, um formato menorzinho, né, Maíra? Tem aqui. E pra quem tá só escutando a gente, ele é do tamanho o quê? Da palma da mão? Isso. Tem uma capinha verde. Tem um bolo de aniversário desenhado aqui. Por que tem esse bolo, Maíra? Já vou começar nessa curiosidade, escrito Amarga em cima. Acho que eu queria fazer essa brincadeira, né? Amargo, mas na verdade tem um bolo, então tem essa coisa de ser fofo, doce e ao mesmo tempo amargo. Eu brinco que toda pessoa amarga, não toda, mas muitas, elas no fundo têm muita doçura, né? Elas só foram machucadas ou qualquer coisa do tipo. Então eu quis trazer esses elementos e brincar com eles. E nas minhas obras, em geral, eu gosto muito de ilustração, produção gráfica e brincar bastante com essa parte também. Não, legal. E acho que hoje a gente pode conversar um pouco, Maíra, justamente sobre como é escrever, estando lá em Brasília. Você é do Centro-Oeste, é de Brasília, você mora lá ainda até hoje, e tá ali tanto como escritora como uma agitadora cultural também, né? Você escreve e já passou pela prosa, tá lançando agora na poesia, você tem clubes de leitura lá. Eu queria que você me contasse um pouquinho, pela sua experiência, como é ser uma escritora que nasceu e vive hoje ainda em Brasília. Agora a gente está se encontrando aqui em São Paulo, que você veio lançar o livro novo, mas pela sua percepção, como é ser uma autora lá, fora aqui desse eixo? Existem obstáculos e dificuldades, né? E acho que a gente fala bastante disso lá. Mas eu acho que tem uma parte muito boa também de Brasília ter essa identidade cultural. Brasília é uma cidade, para quem não sabe, né, tem 66 anos completados esse ano. Então ela tem uma identidade cultural ainda em transformação, em disputa, as pessoas estão construindo juntas. Então eu acho que tem uma diferença de lugares maiores e com uma história mais consolidada, né? Então a gente que está ali está fazendo parte agora, né, do que está, não que outros lugares não estejam, mas a gente sabe que existem tradições que às vezes se imperam. E então eu tenho visto esse lado positivo também, de nossa, estamos construindo juntos, disputando aqui o significado do que é estar em Brasília, escrever em Brasília. Mas eu acho que em termos de visibilidade, apesar de ser a capital do Brasil, de ter embaixadas, de ser um hub de em vários sentidos, eu acho que ainda tem uma questão de visibilidade que é menor e de incentivos, até em termos de política pública, né, oportunidades para escritores. Às vezes aparece uma coisa ou outra, mas ela ainda é muito na esfera do vamos ceder espaço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que quem escreve lá precisa de mais do que isso. A gente tinha que ter residências, compra de livros. Eu faço muita campanha para bibliotecas arrecadarem livros de escritores. Eu faço muito essa movimentação com o projeto que eu tenho, chamado Leia BSB, que é por onde a gente faz os clubes de leitura. Mas eu acho que isso deveria partir também de outras instâncias mais formais e com mais recursos. Eu lembro que eu morei em Brasília até 2019, né? Eu vim para São Paulo em 2019, então tem
relativamente muito e pouco tempo. Para mim também, para mim ainda parece pouco tempo. E uma diferença que eu vi era justamente porque como a cidade é muito nova, a gente meio que vai construir nesses espaços, né? A gente constrói, vai, inventa a feirinha literária, inventa um novo projeto, inventa um novo jeito de lançar o livro. Eu acho que isso tem um lado legal também que vai deixando a gente um pouco até mais criativo peraí, eu quero lançar esse livro aqui, o que eu vou fazer com ele agora? Então coloca a gente um pouco até nesse lugar de movimento, né? E justamente de desbravar a cidade, porque se nem tudo tá acontecendo, a gente pode inventar de tudo ainda, né? Não sei se para você acontece um pouco isso. Sim, com certeza acontece, sim. E, Maíra, me conta, porque você tem 3 livros que são diferentes, que é o Homens que Nunca Conheci, o Vulva Revolução e agora o Amarga. Passando pela prosa e pela poesia, o que você nota de diferença na sua escrita entre esses 2 tipos de gênero? E por que você esteve ali na prosa, vem pela poesia? O que você vê de diferença nessas escritas e como que você tem transitado por elas? Eu sempre falo assim, que eu costumo ter uma crise de identidade, não sei se você sente isso, sendo uma escritora que também é jornalista, que também faz outras coisas com o texto, né, com a palavra. Então eu sempre me senti assim, tem o texto acadêmico que eu escrevi na época do mestrado, e tem o texto do dia a dia do jornalismo, né, dependendo de onde eu tô. E aí a prosa veio inicialmente como, na verdade eu sempre escrevi prosa, sempre escrevi poesia, mas a forma mais profissional, digamos, que eu falei, vou lançar um livro, foi a prosa. Ela veio como esse lugar de experimentação. Meu primeiro livro, Homens que Nunca Conheci, eu considero um livro que é bastante experimental. Eu queria experimentar não só... Eu queria experimentar com a forma mesmo. Tem contos que são como se fosse assim, um conto em versos, ou que é microconto, ou que é maior, ou diferentes vozes. Então foi um formato muito interessante para mim. E eu queria já vinha pensando, por causa das minhas incursões feministas sobre essas questões de masculinidade, eu queria trabalhar isso de uma forma não proselitista, e eu acho que eu encontrei no conto mais experimental uma forma interessante. E a poesia é algo que eu sempre gostei, mas uma coisa que era mais íntima. Aí passei por aquela fase de adolescente rebelde, né? Ai, não gosto de poesia, poesia é brega, poesia não sei o quê, mas assim, tudo caô. No fundo eu sempre gostei, sempre li. E na pandemia, principalmente, eu comecei a escrever mais. E aí eu fiz um zine chamado Faz Sol e Chuva em Brasília, que ele é muito lúdico, muito bobo até, assim. E o Caio Gomes, que é o meu amigo, que é ilustrador, ele adorou e falou, vamos ilustrar, vamos fazer. Eu falei, não, isso não sou eu sempre fui uma pessoa do textão, da coisa mais densa. Só que a pandemia tava todo mundo com a cabeça, eu acho que muito pesada, né? E eu queria fazer coisas mais leves. Eu comecei a escrever outro tipo de coisa, ir para outros lugares e fui mãe. Acho que a maternidade começou a mexer muito com a minha sensibilidade, começou a trazer um otimismo que você tem que tirar, não sei da onde, para seguir. E aí eu fiz esse zine. E gostei. Foi um resultado interessante, as pessoas gostaram, eu gostei de ter feito. E daí eu não consegui mais parar de fazer poesia. Meu próximo projeto começou a ser o Amarga, que também foi... Ele atravessou momentos diferentes da minha vida, já esse mais pós-pandemia e precarização do trabalho, estresse, várias coisas. E aí o Amarga acabou nascendo nesse contexto, assim. E também foi uma forma de trabalhar essa sensibilidade, mesmo que fossem assuntos mais complicados do que no Faz Sol e Chuva em Brasília, era também com uma sensibilidade diferente da que eu usei nos contos, eu acho. Ah, E legal. outro input mental mesmo, assim. Ah, legal. Maíra, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu ia falar, se você quiser olhar mais para cá quando estiver falando, quando estiver respondendo, porque senão acho que todos os seus cortes vão ficar com o olhar para baixo. Acho que mais para cá, pode olhar para mim mesmo, que aí a gente vai trocando e aí você fica com o olhar para cima. Tá. Senão você vai ficar com o olhar assim para baixo. Meu psiquiatra fala da minha dificuldade de olhar no olho e querendo me dar laudos. Ou talvez olhar mais para cá, se você não quiser olhar para mim, olha mais para cima, Tá. tipo, para minha transversal na parede. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer por aqui, porque a gente gosta muito de conhecer essas trajetórias diversas, né, com elas na escrita. A gente tem trajetórias muito diferentes de escrita. Então eu queria perguntar como você começou a escrever. Eu sei que você tem ali um link com a comunicação e jornalismo também, que é o meu caso, tanto que quando você falou, se dá ali um pouquinho daquela síndrome da impostora, me dá muito, porque acho que enquanto jornalista, a gente está ali escrevendo matéria, a gente está colocando, não está colocando a gente no texto, a nossa opinião, a gente está ali para reportar. Então, para você conseguir se descolar disso e ir para a escrita literária,
de ficção, para prosa, para poesia, para outros lugares, é difícil, né? Você tem que ligar e desligar uma chave. Como foi para você começar a escrever para pensar nos livros? Você que já trabalhava com comunicação, então que talvez já escrevia um pouco em outros espaços. Como você começou a exercitar essa escrita até falar, cara, eu acho que eu vou escrever um livro? Quando eu paro para pensar, eu acho que eu sempre quis ser escritora. Então, eu sempre escrevia antes do jornalismo, na verdade. Eu lembro de criança fazer meus livrinhos grampeados. Então, assim, nada mais natural do que eu me tornasse zineira mesmo na vida adulta, que eu fiz muitos zines. E eu gostava de fazer várias coisas. Eu sempre li muito, comecei a ler cedo, inclusive com 5 anos. Então, eu fico pensando, assim, nesse início, eu acho que o início, eu sempre escrevi, mas precisava de coragem. Porque eu acho que esse lugar da gente se colocar de, eu mereço ser escritora, ou eu posso ser escritora, ele às vezes parece muito distante, mesmo quando você está imerso nele, sem saber. E aí um dia uma amiga minha, que se chama Gabriela Sobral, ela é uma poeta paraense, muito legal, assim, o trabalho dela, é jornalista também. Eu estava até falando com um amigo hoje, que eu acho que a gente vê em vários países pessoas que são escritores e se formaram em escrita criativa. Eu acho que no Brasil a gente tem essa característica de ser jornalista e escritora, né? Muitas verdade, escritoras... é o que mais aparece por aqui. E quando eu penso em grandes escritoras brasileiras lá de Brasília, por exemplo, Pauline Torti, Fabiane Guimarães, todas são jornalistas e escritoras. É verdade. Enfim, um dado que eu ando pensando pra gente ir pensando junto depois. Mas aí a Gabriela, que é escritora e jornalista, ela lançou o primeiro livro dela, chamado Caranguejo, me chamou para escrever o pós-fácil. Aí eu falei, gente, minha amiga vai lançar um livro. E aí começou a se tornar mais real para mim, assim. Ela foi uma grande inspiração. Que aí eu falei, nossa, não é assim possível, né? Para mim parecia ainda, assim, uma coisa distante. Mesmo que eu já circulasse fazendo zine, mesmo que eu tivesse um blog com muitos acessos, o livro tem uma coisa mítica e diferente, né? E aí eu comecei a organizar coisas que eu escrevia e com esse olhar diferente de não, isso aqui agora vai ser um livro. E aí comecei a estudar mais, comecei a ler já direcionada para o tema que eu queria. E aí não parei mais. Não, eu tava até pensando, quando você falou do jornalismo, eu acho que muita autora acaba vindo do jornalismo, que eu não sei você, mas pelo menos eu já tinha isso da escrita desde criança, de gostar de escrever, e quando chegou a época de fazer faculdade, eu pensei, quero trabalhar com alguma coisa em relação à escrita. E aí eu fui buscar ali na minha cabeça, e o que me pareceu mais próximo, mais acessível foi o jornalismo. Eu, pelo menos, caí no jornalismo assim, eu falei, quero trabalhar escrevendo, então eu já pensava no jornalismo de revista, de redação, de veículo, tanto que cheguei a trabalhar como repórter de cultura por uns anos. Será que muitas autoras vão por aí? Você foi por aí também? Eu quero trabalhar escrevendo. Foi. Tanto que quando eu entrei no jornalismo, tinha até uma piada. Hoje em dia tem os influencers. Na época, a piada era as pessoas que entravam para ser VJ da MTV. Não sei se você viu isso. E eu sempre fui a pessoa do texto. Eu nunca quis fazer jornalismo de TV ou de rádio, por exemplo. Embora o de rádio eu acho interessante, TV me interessa menos, enquanto algo que eu vá fazer. E eu sempre quis trabalhar, também trabalhei em jornal, trabalhei com cultura, mas aí comecei a me encontrar um pouco nesse lugar da comunicação pública, comunicação e saúde. Acho que é um lugar que eu consigo ter um pouco mais de densidade teórica até no que eu faço, porque querendo ou não, com as redações enxutas, né, e o jornalismo se modificando, a gente não tem tanto espaço. Eu fico brincando com meus colegas que hoje em dia jornalismo de redação, infelizmente, virou coisa de jovem que pode ficar sem receber salário por muito tempo, enfim, não tem mais como ter, né? Os profissionais atuais, ou são os que estão há muito tempo, mas tipo, pelo menos lá em Brasília, né? Não estou falando em todo lugar. Então, acaba mais consolidados, né? Ou uma pessoa muito jovem que pode se aventurar de várias formas, então... É verdade. É diferente. E isso acaba acontecendo, acho que a gente cai muito no como funciona o mercado da escrita e da literatura aqui no Brasil, porque de vez em quando alguém me pergunta sobre, será que... dia desse eu recebi uma pergunta, eu participei de um clube do livro, lá em Brasília mesmo, e aí chegaram algumas perguntas na Biblioteca depois. Nacional. Foi muito legal, lá na Biblioteca Nacional, é o clube da Gabi, a Gabi Artemis que organiza, inclusive conheci ela no jornal também. Legal. E aí chegou uma pergunta de uma das meninas que estava lá como leitora, e ela estava querendo começar a escrever, e ela me perguntou, Isa,
tô querendo fazer uma transição de carreira, tô querendo mudar de carreira, então tô pensando, tô pensando em largar tudo para escrever. Como é para você esse retorno, trabalhar escrevendo? Eu falei, olha, calma. Calma, muita calma. Eu até conversei com você direitinho com ela e falei, segura aí, porque aqui a gente acaba tendo essas profissões paralelas mesmo, né? Eu tenho conversado muito sobre isso no podcast, que a escrita, ela chega, assim, não chega a ser um hobby, mas é algo que a gente tem que se dedicar ali suando junto com essas profissões paralelas, acaba sendo uma raridade os autores que conseguem viver só disso, e ainda os que vivem só disso, pelo que eu tenho conhecido por aqui, tenho conversado, nem é só da venda de livro, por exemplo, é viver de livro, de curso, de oficina, de eventos relacionados à literatura. Então, é um mercado que a gente vai se virando ali como pode. Agora, outra coisa que eu achei muito legal na sua resposta anterior, que você falou da sua amiga jornalista, que te inspirou e tudo, porque isso me lembrou um pouquinho do meu começo, e me lembrou o quanto é importante, então até ter você aqui, que é de Brasília, e que tá nesse corre começando, pra gente, sabe, inspirar outras pessoas que queiram começar a escrever, porque eu lembro que eu escrevia muito escondidinha ainda também, em diário, tinha meus blogs, tinha meus espacinhos de escrita, e aí uma vez lá em Brasília ainda eu vi o livro da Juliana Motter, que era uma poeta que morava lá em Brasília, hoje ela nem mora mais. Encontrei esse livro de poesias dela, foi o primeiro que ela tinha lançado pela Patuá, e ela tinha mais ou menos a minha idade, era jornalista também, e eu lembro que quando eu encontrei esse livro da Juliana, eu falei, caramba, se ela tá lançando um livro, por que eu não posso, né? Para uma editora. Foi a primeira vez que me deu essa certeza de, se tem outra pessoa ali, da mesma idade que eu, frequentando os mesmos espaços, na mesma cidade que eu tô, lançou um livro, então eu posso também. Então, acho que isso da influência, da inspiração, vai ajudando muitas mulheres a saírem do armário com isso da escrita, né? Com certeza. E é muito legal, porque eu acho que as mulheres também, elas têm, a maioria, uma postura mais generosa, né? De se apoiarem, porque não sei se você vê isso por clubes e outras iniciativas, sem querer tornar isso uma questão de gênero, já tornando, eu vejo que os homens apoiam menos outras mulheres, eles apoiam mais e iniciativas coletivas. Meus clubes de leitura, que bom, geralmente são mulheres, mesmo que não sejam temas, entre aspas, femininos, ou... Então, eu acho muito legal essa rede, esse fortalecimento que a gente se dá, né? Porque senão ninguém vai dar, se não for a gente pela gente. Acho que a gente está numa fase que as mulheres estão dominando o mercado literário mesmo, e a gente tem conversado também disso em muitos episódios, justamente a gente vê esse retrato nos clubes de leitura, nos livros que têm sido escritos, nos lançamentos literários, dessa rede de apoio crescendo mesmo para cada vez mais mulheres ocuparem esse espaço, que por muito tempo não foi ocupado dessa forma um pouquinho mais equilibrada que é hoje, né? A gente está dando ainda um passinho. Apesar de que eu estava, dia desses, conversando virtualmente, eu falo muito com a Carla Gerson, que acho que veio aqui, né, inclusive. Ela ainda não veio no podcast, mas eu conheço. A gente fala que a gente é amigas de flip. A gente se conheceu numa das flips e ficamos amigas. Eu estava falando com ela e com a Thaís Campolina. A gente tem um grupo que tem nós três, que a gente fez para um evento e acabou ficando. E a gente estava falando dessa questão de a gente também tem que sempre ficar atenta àquela questão de os direitos sempre podem acabar porque a gente tem visto que essa coisa da literatura feita por mulheres pode estar saindo de moda um pouco. Alguns prêmios começaram a mostrar isso, né? Isso é verdade. Quando eles começaram a premiar, enfim, não vou entrar em mérito. O último Jabuti mesmo. Ele teve algumas questões bem polêmicas e outras coisas, e aí a gente ficou meio atento, assim, do tipo, não pode ser uma moda, né? Do tipo, livros por mulheres, passou essa moda, volta a mesma coisa que era antes. Exato. E aí eu não lembro quem agora, eu queria lembrar, mas eu vi uma escritora negra falando a mesma coisa sobre escrita de pessoas negras, que também tem acontecido essa baixa de interesse em termos de mercado, assim, mercado editorial, né, não mercado público, porque o público diz que cada vez mais são mulheres negras que estão comprando, né, que é muito bom, mas aí é uma coisa pra gente ficar atento, um dado pra gente ficar atento no sentido de, não somos os moda. Direitos nunca estão sempre ganhos, tanto que por isso que eu evito sempre usar o termo literatura feminina, sempre literatura feita por mulheres, porque quando a gente fala em livros escritos por homens, a gente não fala em literatura masculina. Isso não existe, é a literatura. Então, eu sempre falo que a gente está aqui falando de livros escritos por mulheres, mas é sempre literatura, né? Pra gente justamente não dar esses rótulos. E você falando isso é engraçado, me lembrou de um vídeo recente que eu vi, muito problemático, eu não tinha comentado nada sobre ele ainda, mas você falou disso, dessa baixa, e automaticamente eu lembrei de um escritor, ele fez um vídeo questionando as capas atuais, e falou até de capas que eu gosto bastante, capas da Todavia, por exemplo, que são capas que eu acho muito bonitas.
E ele estava reclamando de alguma forma que as capas dos livros estavam sendo pensadas para mulheres. Olha só, foi tão problemático. Eu vou falar desse vídeo no dia. Justamente não sei, na cabeça dele, de alguma forma, esse design de capas atuais estava sendo vendido para mais mulheres porque estava sendo pensado em serem capas mais femininas. E aí ele estava meio que falando, não, dá volta para outros tipos de capa. Enfim, eu achei muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Ele quer o quê? Que seja tudo cinza e eu não sei o que ele reconhece sabor como uma homem, capa igual para aqueles mulheres. desodorantes que vem com... Exato. Uma coisa que você falou, eu lembrei que foi muito engraçado dessa coisa de a gente não fala de literatura de homens. Quando saiu aquele livro da Miranda de Lyle, de 4, eu sou muito fã do trabalho dela e eu debati ele lá na Livraria Circulares, em Brasília, a convite da Record, com a Naíma Maciel, que é do Correio. Legal. E a Fernanda Ruvenac, que é uma outra jornalista da Globo. E a gente estava falando exatamente disso, de que o livro foi considerado um livro sobre a menopausa, um livro sobre a mulher de 40 anos, um livro sobre... E ninguém pega um livro de um homem branco se divorciando, que a gente, vamos combinar que tem muitos saindo o tempo inteiro, um homem branco em crise, e se divorcia e passa não sei o que lá, suas aventuras. Ninguém fala, é um livro sobre a andropausa, um livro sobre o homem de meia idade sobre em crise. Sobre a crise dos 40 É só dele. literatura, uma literatura sobre a sociedade, o ser humano, enfim. É complexo. Exato. E Mary, voltando a gente falando um pouco até dessas temáticas, você na sua escrita, acho que de alguma forma em todos os seus livros, tem talvez também um pouco de um humor ácido, de um diálogo muito com o mundo contemporâneo, e talvez isso dialoga muito também com o mundo digital, se a gente pensar de alguma forma. E hoje em dia a gente pensa, já se pensou e ainda se pensa assim, ainda há lugar para leitores, ainda há lugar para literatura, e mais ainda quando a gente pensa ainda há lugar para poesia. Então, como você trabalha essas suas temáticas e você acha que ainda tem lugar para poesia hoje? Como é esse espaço da poesia contemporânea nos dias atuais? E como você traz isso para esse seu trabalho, que joga um pouco ali com humor, com esses temas, com um olhar um pouco diferente para o contemporâneo? Acho que a poesia... mais do que nunca, não sei se ela tem espaço, mas é necessário que tenha, nesse mundo que está amortecido e caótico, ela é um espaço muito importante de contemplação e sensibilidade que as pessoas precisam trabalhar, então eu acho que todo mundo que faz poesia tem muita coragem. Eu gosto muito de trabalhar a partir desse humor ácido mesmo, e um pouco de sarcasmo. Eu acho que esse deboche, digamos assim, é um pacto com um certo tipo de público, que torna a leitura muito interessante e uma troca engraçada, divertida também. Eu acho que eu escrevo também pela diversão, entre inúmeros motivos. Eu acho que a escrita também é para me divertir, para divertir o outro e fazer refletir. E eu acho que é uma boa forma de causar reflexões ou sentimentos ou coisas intensas é desarmando a pessoa e entrando a partir dessa risadinha, mesmo que seja uma risada incômoda, porque eu falo isso também, eu gosto de escrever também para incomodar e sair de lugares comuns. Acha que isso, então, é também uma tentativa de tentar continuar acreditando no mundo contemporâneo pela escrita, justamente por esse olhar do humor que chega mais nas pessoas? Como que você percebe essas temáticas atuais e como que isso dialoga com esse humor que vai para a sua escrita? Não sei se eu acredito, mas eu estou aqui, preciso continuar. Sobreviver de alguma maneira. Acho que pelo menos construir o meu mundo dentro do mundo é importante, e convidar pessoas para ele, né? E quando a gente pensa nesse seu livro atual e nos seus anteriores, já que a gente fala de poesia e de prosa, você pode contar um pouquinho pra gente como foi sua construção desses livros no cotidiano, já que você também tem seu trabalho formal, seu trabalho com comunicação, que você fala que trabalha com comunicação na área de saúde hoje em dia, né? Como você faz ali pra Maíra se desligar no dia a dia, não desligar, mas acho que mudar essa chave saindo do trabalho, tô ali ao tempo do trabalho, do freela, do exercício, da rotina corrida, para entrar nesse espaço da escrita, que às vezes pede um tempo um pouco diferente, e que é um tempo que nem sempre a gente tem hoje em dia, né? Como você faz para conseguir escrever nos dias de hoje? Eu escrevo nas brechas do tempo, eu acho. Eu falo isso, assim, amarga mesmo. Eu ainda amamentava, eu lembro de escrever amamentando, eu lembro de escrever em Uber, na rua. Foi quando eu aprendi que se eu quisesse continuar escrevendo, eu ia ter que me adaptar e escrever em qualquer lugar, de qualquer jeito, em todas as circunstâncias, porque eu não tinha mais o tempo que eu tinha na época do Homens, por exemplo. O Homens que eu nunca conheci em 2019, que eu estava terminando, mas comecei bem antes. Eu morava no Rio de Janeiro, estava fazendo mestrado, morava com uma colega, enfim. Não tinha pandemia, não tinha filhos.
Os tempos vão mudando, né? A vida vai mudando e tudo mudou, né? Tudo mudou, não só para mim, mas no mundo. E aí o Amarga já foi esse outro lugar de mais correria e acompanhando momentos complexos meus. Então eu não sei se eu consigo separar e desligar. Eu acho que eu aprendi a conectar uma coisa na outra. Inclusive os meus temas. Eu trabalho na Fiocruz e estudei na Fiocruz em termos acadêmicos. Então, eu penso muito na saúde pelo viés antropológico, social, e o Amarga acaba tendo muito disso, né? Quando eu estou pensando sobre o imperativo de felicidade, positividade tóxica, ou a obrigação do eterno aprimoramento de si, numa sociedade que está toda problemática e querendo que a pessoa seja sempre uma vitrine dos seus melhores momentos, eu acho que eu estou aplicando de forma poética coisas que eu estou pensando em outras esferas também. Acho que isso tem um pouco a ver com algo que eu estava pensando até essa semana, num texto que eu estava escrevendo para a newsletter, e depois de ter lido, inclusive, um texto da Fabi Guimarães, lá de Brasília, que ela tem 2 filhas também, e escreve, tá vindo lançar o romance dela novo, e ela falava um pouco assim, abandone seus rituais para poder escrever. E aí eu fiquei pensando nisso, falando, caramba, é mesmo esses 2 lados que a gente tem que equilibrar, porque às vezes a gente conversa muito aqui, e eu já falei muito sobre isso, quando alguém me pergunta, processo criativo, como buscar inspiração, como escrever no dia a dia. E eu já falei até sobre ter rituais, ter espaço de escrita, ter um momento que você vai se colocar naquele ambiente, naquele modo de escrever. Isso seria o ideal, né? Quando a gente pensa ali em buscando a inspiração. Se você tiver, por exemplo, um domingo todo para você, seria ótimo. Você bota aquele pijamão, vai ali pro lugar da casa onde você gosta de escrever, tá só você em casa, você tem um ritual para escrita e tudo. Isso seria ótimo. Você realmente consegue entrar num estado ali, buscar essa inspiração, esse espaço da escrita, mas vai ser muito difícil ter esse dia, né, para busca de todo esse tempo. Então, quando ela fala de abandone seus rituais, me lembra muito justamente do que você fala de escrever nas brechas, que é outro tema que aparece muito aqui. Várias escritoras falam, escreva nas brechas do cotidiano, que é quando a gente lembra que para escrever hoje em dia, e literatura também, viu, gente? A poesia, a literatura, a gente escreve muito aqui, bloco de nota de celular, no computador, roubando um tempinho ali, que você tá ali um dia de trabalho, sobrou 10 minutinhos, eu vou colocar ali alguma anotação. Cheguei em casa mais tarde, ou antes de dormir, tô lendo, lembrei alguma coisa. Tô lavando a louça, tô lembrando do livro que eu tô escrevendo, porque isso também você vai desenvolvendo a história na cabeça. Então, quando a Fabi fala de abandone seus rituais, eu lembro muito desse processo de escrita de hoje, que é a gente encontrar essa brecha no cotidiano para conseguir escrever enquanto a gente cuida da nossa rotina, né? É difícil a gente ter aquele momento perfeito, ter o teto todo seu. É importante a gente tentar às vezes, mas é importante a gente também não depender disso para continuar. Eu mesma gosto muito de escrever de madrugada, com o mundo suspenso, assim, em silêncio, mas eu sei que não vai dar sempre, porque eu tenho que dormir. Mas é um momento, por exemplo, que eu adoro. Se eu pudesse, eu adoro fazer coisas de madrugada sozinha, sem ninguém me olhando, sem ninguém me ouvindo. Parece que parece que não existe ninguém, só você. Eu acho isso muito agradável às vezes. Assim. Consegue entrar num outro estado de espírito, né? Mas a Gabriela, essa minha amiga que eu citei, que me inspirou a publicar, ela até fala disso. Uma vez a gente conversou, ela estava falando sobre como a escrita feminina é atravessada pela vida doméstica, né, de uma certa forma. Então a gente tem até nos textos essa coisa mais entrecortada, enfim. Não, é verdade, justamente porque você vai se colocando ali no cotidiano. E você estava falando da diferença que foi de escrever esses seus livros, justamente por conta do tempo que você tinha mais. Falando em tempo, quanto tempo você levou para escrever cada um e como você foi desenvolvendo? Porque eu acho que é uma curiosidade que surge também. O Homens lá atrás, o Amarga agora. Como foi esse processo de começar a escrever, ou começar a ter uma ideia, até enviar para uma editora, fazer todo o processo de edição e publicar? Você lembra de cada um? Nossa. Ou mais ou menos ali. O Homens que eu conheci, eu assinei o contrato em 2019. Ele foi publicado em 2020, mas acho que teve um tempo aí de alguns aninhos de escrita, mas ele juntava coisas que já existiam com coisas novas, então ele é mais difícil, porque é o primeiro livro, né? Então é aquele turbilhão. Agora, o Amarga, eu acho que ele foi publicado agora no final de 2025, mas acho que ele começa oficialmente ali para 2023. A Amarga já foi menos tempo. E aí eu fui escrevendo e entendendo o que estava nascendo, porque eu acho que eu vou entendendo na escrita o que nasce, assim, o conceito. Aí eu fui vendo, não, tá vindo muito trabalho, muita pressão, enfim, trauma. E aí eu comecei a gostar da ideia de trabalhar com essa questão do Amarga, uma coisa que hoje em dia é proibido ser, né? Você vai ver na rede social e sempre dicas de como ser agradável.
enfim, a rede social é a nova revista, né? Então as dicas femininas continuam. E aí eu falei, não, eu quero poder ser amarga e poder falar para as pessoas, sejam amargas. Não que eu, no meu dia a dia, ache interessante, mas queria esse manifesto poético. A possibilidade de ter esse recorte, né? Foi. E aí eu escrevi ele num prêmio chamado Tato Literário, que é um prêmio independente, promovido pela Contato Comunicação, né, que é uma assessoria. E aí ele ganhou. E aí foi ótimo poder ter esse apoio delas na assessoria, na edição, e agora na circulação. No lançamento dele vai ter conversa, né? E com elas, comigo, com outra autora, com a Laura Redfern, que é uma autora também publicada pela editora delas, que é a Orlando. Então, esse foi um pouco mais objetivo e mais rápido, eu já sabia mais, assim, fiquei tentando várias coisas, mas já sabendo, assim, eu escrevi, agora o caminho é esse, já sabia o caminho. Primeiro eu ainda estava assim, como é que faz isso? E lancei na pandemia, né, então, assim, fiz muita live, mas Você agora que lançou eu tô... durante a pandemia, outra. Esse agora tá sendo mais legal, que é mais coisa ao vivo, já fui para Goiânia, lancei em Brasília, vim para São Legal. Paulo e o encontro com o livro eu acho mais legal do que a gente ficar só no online. Sim, que você consegue encontrar os leitores, encontrar com as pessoas, né? E do que você escreveu aqui no Amarga, você já tem recebido algum retorno de leitores ou como está muito recente ainda não? Você Já acha que tenho. o que tem chegado para você dessas poesias? Eu acho o Amarga interessante porque ele tá ampliando a minha bolha. Ah, que legal. E gente, assim, de Fortaleza, que um dia desse um cara leu a resenha no Le Monde que saiu e decidiu comprar e fazer a própria resenha, então já está começando a ter esse movimento. As pessoas, em geral, estão gostando. Tem uma mulher até em Minas, no interior de Minas, que decidiu que vai fazer uma dissertação do mestrado dela relacionado, que ela está estudando literatura do cansaço. Aí eu falei, me identifico. Todas nós. E as pessoas têm gostado, acho que justamente por isso, porque acho que tá todo mundo meio cansado mesmo de fingir, de ter que simular, de ter que ser essa vitrine. E aí é uma discussão, abre esse debate, né? Mas não é também essa coisa beabá, então acho que tem muitas camadas e é um poema, são poemas curtos, né? Porque eu costumo escrever muito e na poesia eu tento ser mais enxuta. Então, as pessoas estão gostando e se identificando, se relacionando de uma forma que eu estou achando interessante. Ah, legal. E você acha que com a poesia tem algumas coisas que você consegue dizer, talvez, e chegar de forma mais até rápida às pessoas, ou chegar de uma forma diferente às pessoas que você não conseguiria com a prosa? Eu acho que eu consigo trabalhar camadas diferentes de uma mesma coisa, às vezes, assim, ou de outras coisas, e eu acho isso interessante, assim, construir um texto, mas que ele é como se fosse um caleidoscópio, um vitral, sai várias luzes ali, né, diferentes, então eu acho que eu consigo dizer mais e ir numa outra profundidade, assim, que não é tão inteligível sempre também, mas muito sensorial, sabe? Legal. E quando a gente pensa em Amarga, você tem falado muito isso da performance, acho que pensando no mundo digital, da gente ter que estar performando, de não poder ser amarga, né, de ter que estar colocando ali sempre um modo de ser, que seria um modo de ser do que se espera das mulheres hoje, né, ali nas redes. Você acha que na literatura isso é mais forte para você de alguma forma, desde que você tá no meio literário, vai lançar um livro, como que você acha que é esse espaço da performance na literatura, ou você tem conseguido ser mais você mesma nesse lugar? Acho que a literatura, ela reproduz também. Acho que o mundo como um todo vai reproduzir, né, as suas questões. Mas tá dando certo. Mas eu vejo que existe também. Eu gosto muito de pesquisar sobre fotos de escritoras, por exemplo. E eu já vi uma autora falando, porque eu sempre penso nisso. Como vai ser a cara que eu vou entregar? E aí eu já vi uma autora falando sobre como ela estava, uma autora norte-americana, falando que ela estava com uma editora maior, a editora maior queria que ela aparentasse amigável, roupas claras, não sei o quê, que é o oposto do que eu faço, aparentar amigável e usar roupa clara. E aí eu vejo que existem sim ainda algumas pressões, se a gente está pensando em um mercado mais amplo, para que você seja palatável, tanto na sua escrita quanto na sua estética. Mas não é o caminho que eu quero seguir, então eu não penso sobre. Acho que eu consigo encontrar o meu público. Ah, legal. E além dessa questão da amargura, qual que você acha que é uma linha temática que une todos os poemas desse livro? Acho que essa vida contemporânea hiperconectada tem a ver. Nossa, muitas
tensões cotidianas, micro tensões cotidianas, não necessariamente as grandes coisas, mas as pequenas. Eu acho que é um livro sobre banalidades olhadas com lupa. Legal. Você tem algum poema preferido ou alguns preferidos? Tenho alguns. Vou... Lê um trechinho pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando aqui. Nossa, eu até, olha, São Paulo, né, na cabeça da gente. Eu passei por um aqui que eu li Cracolândia, mas é Carecolândia. Eu já ia, juro pra você, eu já ia falar, eu vou ler esse aqui, porque eu trabalhei perto da Cracolândia aqui em São Paulo. Aí eu li melhor. Ai, não, é o Carecolândia, que é um poema sobre calvície. Eu decidi em Amarga também assumir o meu eu, minhas ideias, minha inventividade e trabalhar. Tem um poema sobre saco do velho, tem sobre calvície, tem. E justamente acho que essa falta de. É legal que você tem uma falta de pudor com os temas, né? Às vezes na literatura a gente cai muito no espaço de ter que ter algo sério, ter uma literatura que é séria, que se compromete de alguma forma. E quando você se permite estar numa temática cotidiana, trabalhando com humor, causando essas tensões, você vai brincando com várias coisas que permeiam o seu dia a dia, né? E que a gente acaba entrando no sério, na verdade, só que de outra forma. Exato. Às vezes o sério é rebuscado e rococó demais e acaba nem ficando sério, sabe? Acaba ficando engraçado. Vou ler o Diaba, que ele é um poema que muita gente se identifica. Quero experimentar minha pior versão, como quem mete a mão em bolo quente, sentindo a massa murchar, de repente, ainda crua. Jamais vestir a camisa, ficar nua, lamber o dedo molhado, correr devagar, sem cuidado, chutar o pódio, espalhar o ódio, ser mal vista, malquista, tóxica, a mais escrota do bairro, nunca exposta como conquista. Diaba ingovernável a comandar todo um país, botar fogo nas casas, rasgar as leis, decapitar todos os reis, dizer não para o sim, deixar de fazer as sobrancelhas. Aí, muito legal. Posso ler um também? Pode. Que eu catei, eu que eu adoro selecionei. Ouvir na voz das outras pessoas. E eu pessoas. me identifiquei. Olha lá, vou me arriscar, gente, porque esse aqui eu não tinha lido antes. Mas deixa eu ver, que eu caí aqui na parte 5, que é Trabalhar para Morrer. E eu me identifiquei, gente, porque aqui em São Paulo a gente trabalha demais, pelo amor de Deus, vocês não têm noção. Eu sei que em qualquer cidade se trabalha muito, mas aqui em São Paulo, Maíra, desde que eu vim pra cá, isso se intensificou tanto que eu não sei nem te dizer. Aliás, vale falar que Trabalhar pra Morrer, esse capítulo é em homenagem a uma banda punk daqui de São Paulo, que eu amava lá no início dos anos 2000, que era muito boa, de mulheres e tal. Então, se alguém quiser procurar. E aí se chama Trabalhar pra Morrer. Chama a TPM, Trabalhar pra Morrer. Ai, que massa. E aí eu achei esse aqui, 10 para 6. Vou ler para vocês, então, gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais, ó. É profissional não dizer o que sente, deixar o sangue correr nas veias quente, fritar seu próprio coração para que um burocrata qualquer, um canalha de terno e óculos, não precise interromper a 5ª reunião do dia. É profissional usar salto alto, sorrir, mesmo com a dor que toma de assalto, seu coração já no ponto, para ser cortado e servido em uma bandeja de prata na sala de reunião do burocrata. É muitíssimo profissional, Juliana, não chamar o burocrata pelas suas outras possíveis alcunhas, mafioso, rei da negociata, pois ele está de terno e óculos, tão humano, tão legal, segundo a estratégia de marketing social, cuidadosamente desenvolvida, executada, avaliada por você. Seu coração em pedaços esfriando na mesa e ninguém quis nem uma fatia com um suquinho de laranja. Nossa, esse aqui eu me identifiquei muito. Que leitura linda. Muitas amigas, colegas e leitoras trabalhadoras têm postado esse assim, falam, ai, que alívio. Olha só, é isso, gente, porque, e acho que o mais difícil da gente pensar numa escrita hoje em dia, até em permitir a gente ter esse nosso lado criativo, é justamente pela quantidade de trabalho que a gente tem, porque Exato. Não sei você, mas mesmo eu que sou uma leitora ávida, eu amo ler, assim, de verdade. Antes da escrita ainda vem a leitura para mim, então amo meus livros, adoro escrever, realmente é algo que eu gosto, mas se eu trabalhei o dia inteiro, tive ali um dia super estressante, sobrecarregado de trabalho, às vezes você chega tarde em casa, chega de noite, tudo que você quer é tomar um banho e não fazer nada. Exatamente. Então é difícil realmente você se colocar nesse espaço criativo, né? Tendo a rotina de trabalho esmagando a gente. Você tem algum truque? A gente falou dos rituais lá atrás, mas você tem alguma coisa que você faz para conseguir resgatar esse seu lado criativo na rotina quando você saiu de um dia assim? Um dia que você passou o dia inteiro ali no escritório, tá cansada, tá exausta, e você quer resgatar um pouco esse lado criativo no dia a dia. O que você faz?
Acho que eu não me divorcio dele. Eu sempre estou falando de ideias com amigos que escrevem, ou amigos que são cineastas, ou amigos que gostam de cultura de uma forma geral. Eu sempre ligo para pessoas, a gente liga, eu sou uma pessoa do telefone ainda, assim. Olha só, ainda bem, porque Com- hoje eu te liguei do nada, gente. Eu quase não ligo pra ninguém. A hora que eu te liguei foi até um susto pra mim. Mas eu acho que eu tento manter em movimento as ideias e essas trocas. Eu tenho uma amiga que a gente fala muito de filme, de coisa que a gente viu, então eu acho que eu tô sempre me alimentando, assim, do que, quando não sou eu conseguindo fazer a coisa, do que outra pessoa tá fazendo. E eu acho muito importante, assim, a gente ter as trocas mesmo nesse sentido, porque as pessoas às vezes ficam afastadas, cansadas, aí só se encontram e falam de problema. E eu Nossa, é tento verdade. nutrir essa troca criativa com as pessoas ao meu redor, para manter a minha própria criatividade, mas não de uma forma utilitarista, mas Sim, com natural, certeza. assim, acaba sendo natural. E até porque é importante, né, a gente manter esse lado criativo de alguma forma no dia a dia, até pra cabeça conseguir continuar pensando de outras formas, né? Senão a gente vai Exato. ficando com E pra ela gente, ali. nossa mente não ser cooptada, né? Daqui a pouco a gente só tá pensando trabalho, trabalho, vai dormir, trabalho, trabalho, trabalho. Exato. Aí, por isso que esse poema me chamou tanto. Eu rapidinho ali falei, fui já Ai, que capturada bom. por ele. Fico feliz. E no seu próximo livro, o que que você está pensando? Está pensando em seguir pela poesia ou pela prosa? Eu sei que Poesia, é difícil a gente já falar em próximo livro quando você ainda está lançando esse aqui, mas você gostou da poesia, então? gostei. Mas não sei ainda. Eu tenho 2 projetos engavetados. Um é uma prosa experimental também. Acho que na prosa eu sempre gosto de ficar experimentando. E o outro é uma poesia, assim, poético. E aí eu comecei a fazer um curso da Jeane Caligari, que é um curso online de poesia muito legal, que está me ajudando a. Que eu quero construir a partir de novos caminhos, novas referências. Então é legal fazer isso em conjunto, com pessoas que, né, têm experiência, que você admira. E eu sou uma pessoa muito cética, mas eu me deixei me contaminar por algo que veio um sonho. Aí comecei a me obcecar, Ai, assim. que legal. Aí falei, vou seguir esse sonho que eu tive. Veio no sonho a ideia? Veio, aí eu escrevi um poema. Na verdade, Uhum. eu escrevi um texto, aí uma revista chamada Retangulina, já viu? Que abriu lá em Brasília, uma chamada e Acho que eu tal. ouvi falar. Aí eles falaram, Acho que eu você vi no tem que mandar Instagram. alguma coisa até dia tal. Aí eu falei, vou pegar esse texto e fazer um poema. Aí eu amei o poema, Ai, que mandei, foi legal. selecionado. Aí eu falei, é um sinal. Aí eu comecei a escrever mais coisas dentro desse universo temático. E aí, eu vou só, um micro spoiler, minha obsessão e meu sonho foi com a Ana Paula Arósio. Gente, é a última coisa que eu... É a última coisa Pois que eu é. ia pensar. Mas enfim, e tá me Falou rendendo do sonho, muita eu já fui ali, coisa. eu fui Eu no tô espaço todo obcecada, eu tô onírico. assistindo um monte de coisa, eu tô vendo no Reddit os gringos viciados em da Gente, Furacão, enfim, tá sendo bem legal entrar nessa obsessão. cara, é a última temática que eu ia pensar, olha só. Eu também, Eu por tô isso que eu curiosa com decidi, isso por isso que eu aí. decidi seguir o sonho, porque eu pensei, gente, Alguma coisa vem aí. é, E você falou que gosta de experimentar, e agora trouxe a inspiração na Paula Rosa para o próximo livro. O que que você busca com essa experimentação na prosa? Você acha que não gosta daquele texto mais não, esse dela é da fechadinho? poesia que eu tô É, pensando. é porque tem o dela que é da poesia, e você falou Ah, que na tá. prosa você gosta de experimentar um pouco. O que que você acha que você gosta nessa experimentação? Você não gosta do texto muito fechado, aquele início, meio e fim? Ou você gosta de tentar experimentar novas linguagens, encontrar novos caminhos? Como é para você esse espaço? Eu gosto de ler, tanto que tem um escritor que eu amo, que chama Tom Perrotta, que ele é norte-americano e ele é bem romancezão tradicional. Ai, uma mulher feminista se apaixona por um cara religioso e aí blá, blá, blá. Eu gosto de ler umas coisas assim, às vezes mais quadradas, mas na hora de fazer eu não sei, não vem pra mim, não baixa esse santo assim. Você gosta Então, de brincar um pouco com a escrita, né? eu acho que tem essa coisa de colagem, eu gosto de ficar montando um quebra-cabeça com as minhas ideias, assim, tentando fazer algo Eu gosto de forma diferente. Tem um livro mesmo que eu amo, do Ricardo Lises, lançado pela Loja 42, que é o Inventário do Dr. Tobias. E aí o Uhum. livro, ele é um inventário, de fato. Deve ter dado um trabalhão imprimir aquilo. Vem um fichário com vários tipos de papel, e aí cada parte da história é num papel, e eu fico assim, gente, eu queria ter essa ideia um dia, porque eu achei Ah, olha que incrível. legal. É legal esses livros com formatos diferentes, né? Isso é algo E que que a vem. história, a forma tem a ver com a história, mas ainda não cheguei a algo assim, nível de produção gráfica, mas um dia. Mas eu gosto de coisas que você
fica assim, porque acho que o livro é um lugar, né, de brincadeira, de experimentar assim, também. também. E é legal mesmo a gente pensar nisso, porque, por exemplo, na literatura infantil, lá na minha casa tem muitos livros de literatura infantil, que meu companheiro também ilustra para Aham. livro infantil, então a gente tem muito esse contato. E os livros infantis, eles estão ali em diversos formatos. Tem quadrado, tem retangular, tem livro em círculo, você abre e sai alguma coisa lá de dentro. Tem o livro para você manusear, para brincar, para encaixar a forma. E é engraçado pensar que realmente quando a gente sai da literatura infantil, a gente não faz mais muito isso, né? A gente acaba caindo no livro ali nesse formato mais Nossa, tradicional da capa, o totalmente. texto, fecha a capa. Seria legal mesmo a gente experimentar outros Tanto que formatos. eu achei muito legal que a Lari Mundim, da Nega Lume, editora da Vulva Revolução, ela lançou um livro ilustrado junto com a Ania, que faz aquarela, ficou lindo. E para adultos, assim, crianças podem ler, mas ela pensou no público adulto. Aí, ai, é raro a gente ter esse olhar, né? Com ilustração, com essa parte lúdica e mais imaginativa, porque você vai olhando, não tem texto, a história tem 2 frases, eu acho, achei muito legal. E Exato. agora, como mãe, eu sou uma grande consumidora de livros infantis, eu É, adoro e você vê que também, nossa, são como os muito formatos são bons. variados, né? Isso é Não, muito legal. formatos, ilustrações, histórias, é incrível, Jeitos de assim, manusear, né? Acho que isso é, pode ficar de ensinamento pra gente aí, gente, pra gente experimentar um pouquinho começar a mais experimentar, na né, literatura. projeto gráfico também. Exato. E Maíra, você estava falando um pouquinho de algumas coisas que você gosta de ler e você tem o clube do livro lá em Brasília, o Leia BSB. Como tem sido esse seu contato com os leitores por lá? Como você acha que os leitores hoje em dia têm chegado ao livro? Como é o diálogo de um clube de leitura? Porque acho que hoje em dia está tendo uma profusão de clubes de leitura, né? Eles Sim. estão crescendo muito e eu acho que eles têm crescido um pouco até por essa busca que as pessoas têm de sair um pouco ali só do digital, sair desse espaço solitário e encontrar pessoas em algum lugar, poder debater sobre um livro, debater sobre um tema, poder criar reflexões a partir de uma coisa ali que elas leram e levar isso para o grupo. Como é para você conduzir esse clube de leitura lá em Brasília? Ah, é ótimo. Eu conto com a parceria de amigos muito importantes e amigas, a Lívia Milanês, que é escritora, o Kuzman, que é poeta, o Wellington, que é escritor. E a gente consegue. As pessoas têm se interessado, né? A gente vê que mais pessoas ao nosso redor têm se interessado pelo que é produzido em Brasília. Eu não gosto muito dessa alcunha, né, de regional, local, mas acaba sendo importante a gente reforçar aqui, ó, gente, Brasília tem uma literatura sendo produzida aqui, porque às vezes as pessoas não sabem que ao redor delas tem grandes nomes, ou nomes interessantes, mesmo que não sejam famosos, são interessantes. Exato. E então é isso, trabalhar o local para depois desconstruir o local, né, do tipo, tá, são escritores que estão em Brasília, ou são de Brasília, mas não necessariamente a literatura de Brasília, é literatura, né? E aí, como você falou da literatura feminina, né? Não é feminina, é feita por Exato. mulheres. Essa é feita por pessoas que estão em Brasília. E Ou que vocês moram, escolheram dar nasceram. esse destaque É, porque estão lá. porque geralmente não tem espaço, né? Ainda mais que a maioria é de editoras independentes, e a circulação de editora independente é mais difícil numa livraria grande ou em biblioteca. E aí começou com isso, aliás, a minha angústia. A primeira coisa que eu fiz foi campanha para biblioteca, porque eu pensei, gente, eu não estou em biblioteca, as pessoas querem me ler, eu cresci em biblioteca e de Nossa, é repente verdade. eu não Não sei estou. se meu livro está nas bibliotecas Pois também, é. acho que em poucas. E aí depois a gente começou, agora a gente tem que ler, né? As coisas que a gente tem. A gente começou a fazer curadorias e fazer os clubes e fazer evento. E aí foi muito legal que as pessoas começaram a se conhecer mais. Então, além do público leitor, tem os próprios escritores formando laços, encontrando afinidades. Ah, essa pessoa tem a ver comigo. Aí começam a fazer coisas juntos ou um que leva o outro. Aconteceu isso, foi bem bonito. Uma escritora que levou o texto de um outro para a escola, para trabalhar em Ah, escola. E a legal. gente vai tecendo esses encontros que é muito importante. Tem sido muito legal, assim. E eu acho que é um espaço que a gente vê o quanto às vezes um livro ele vai conseguir passear por múltiplos olhares, interpretações super diferentes, né? Às vezes diferentes até do que o autor pensava Com- originalmente. Isso já aconteceu com você, de você ter escrito alguma coisa nos seus livros, tanto o Amarga quanto os anteriores, e ter algum retorno dos leitores que você mesmo olhou e falou: Eita, nem eu tinha pensado nisso. Aconteceu. Eu fui no programa da TV Câmara, aquele encontro com a autora, eu falei até disso. Legal. Que no Homens que Eu Conheci, o primeiro conto é do Genival, que é um pai de família e que ele é muito chato, incomoda colega de trabalho, não escova o dente, enfim, o estereótipo de um homem horrível. E aí o escritor nem vou dar muitos detalhes, ele leu na época, não, ele foi tipo um leitor beta, acho que nem tinha sido publicado, e ele falou, nossa, que legal, me identifiquei super, achei super escatólogo. Ele leu mais por um viés meio Bukowski, assim, Aham. sabe? Tipo, uau, que radical. E eu assim...
Você se identificou. Não era bem por aí. Aí, assim, achei muito interessante, que foi quando eu Uhum. vi, assim, antes do livro ser publicado, com o leitor beta, que a gente tem um caminho, mas cada livro é um encontro da pessoa, da própria bagagem dela com aquele livro, né? Então ela vai ter interpretações que variam mesmo, porque cada coisa vai mexer com alguém de um jeito diferente, né? Tem gente que repara num detalhe que às vezes você nem reparou, uma palavra, um uso de uma coisa, que você fica assim, ai, mesmo. É verdade. Isso é o Enfim, mais legal, né? Da é. gente, às vezes, se surpreender com o próprio livro depois dele publicado. É um quebra-cabeça sem fim, né? No fim das Exato. contas. Você nunca vai montar nem a outra pessoa. Vocês podem ficar eternamente. Maíri, quem tem te influenciado hoje em dia, assim, do que você tem lido? Que você lê hoje em dia, que você gosta, que você se inspira, ou que você gosta da linguagem, acha que traz alguma coisa que te enriquece enquanto escritora? Eu tenho uma grande referência, né? Que eu sempre falo. Ela é até a epígrafe na Amarga, que é a Hilda Hilst. Legal. Inclusive, ela tem um poema de 1950 já falando sobre amargura. Olha só. E gosto muito dela na prosa, na poesia, em tudo, assim. Reclamando do mercado editorial, como ser humano crítico que ela foi, né, também. Tô pensando em autoras que se foram primeiro, mas tem as pessoas também contemporâneas. Lígia Fagundes Telles. Eu tava até vendo, antes de a gente começar, eu tava vendo uma entrevista da Lena Dunham, mostrando autoras que ela gosta, e é sempre óbvio, né? Norte-americanos se autorreferenciam. E aí eu Uhum. fico pensando, gente, como o mundo não conhece ainda como deveria, né? A Lígia Fagundes É Telles. verdade. Porque as pessoas ficam falando, romances de mulheres, aí indicam, gente, ela tinha que estar mundialmente, assim, sei lá, o Ciranda de Pedra, por exemplo, que eu amo, tinha que estar. Gosto da Cecília Pavon, que é uma poeta argentina contemporânea. Gosto. Nossa, eu descobri uma menina, a Gabriela Albuquerque, de BH, que eu me identifiquei muito. Ela faz um caminho entre Argentina e BH que eu me identifiquei muito com o texto dela. Ganhei o livro dela do meu amigo da Impressão de Minas, o Ali, que é uma editora que eu adoro muito. Aí ele. E foi muito mágico, porque eu estava muito triste, num dia muito mal. Ele só abriu o livro num poema e falou: lê isso aqui. E aí eu falei: meu Deus, isso mexeu tanto comigo. Aí ele me deu o Mudou o seu livro. dia, olha só. Mudou meu dia. Nossa, muita coisa. Lá em Brasília mesmo, Pauline Torte né, um nome que ainda não li Os Eu já ia Imortais. te perguntar isso, se você Ainda leu. não, eu comprei Nossa, eu já. li, eu tô É? assim, embasbacada, de Não, verdade. ela. O que ela fez ali, gente, inclusive quem estiver ouvindo, a Pauline Tosh, que é uma autora conterrânea, minha e da Maíra também, lá de Brasília, é maravilhosa. Ela escreveu um livro agora, lançou recentemente pela Fósforo, chama Os Imortais, o livro é incrível, é incrível. Tá na minha lista E já basicamente, assinada. sim, você falar a sinopse dele, e é muito legal porque a sinopse não deixa muito de fora, que é um grupo de neandertais, você parece um grupo de neandertais vivendo sua vida lá na idade deles e na época que eles viviam e nos desafios que eles precisavam enfrentar, e é basicamente isso. Só que ela construiu uma linguagem, ela conseguiu colocar a gente ali de uma forma dentro daquele grupo de pessoas e trazendo o passado junto com o futuro, junto com o presente, que foi assim, sensacional, gostei bastante. Vamos profetizar, vai virar filme. Nossa, podia? Podia. Ai, tem muitos nomes. Tem um escritor que a gente ficou amigo, Dan. Não sei se você leu lá de Brasília também, que escreveu Vale o que está escrito. Esse ainda não li, mas é legal que você Nossa. traz escritores também, vai descobrindo um pouco fora desse eixo, que a gente também fica lendo muito só as mesmas coisas, né? A gente às vezes cai um pouco nessa armadilha. Então é legal que você trouxe muitos nomes diferentes para o pessoal pesquisar por aí. E, Maíra, quer escolher mais um para ler antes da gente ir terminando? A gente já está encerrando aqui, chegando perto de uma horinha. Quero, deixa eu ver. Eu também já até selecionei mais um aqui, que agora eu me animei. Vou com um simples e singelo aqui. Chama Tênue Prazer. Pode ler? Pode ler. Álcool, açúcar, internet. Dedos com unhas cortadas, conexão rápida e um beijo de boa noite. É tudo que uma mulher não necessariamente precisa, mas pode ficar feliz se tiver. Olha aí. Eu vou continuar aqui na minha obsessão da parte 5, Trabalhar para Morrer. Escolhi mais um desse trechinho que chama Meu Mundo. É assim, meu mundo seria hoje se eu tivesse tempo. Mas queimo agora eternamente engolido por um amanhã que nunca amanhece. As pálpebras pesam como janelas emperradas, sem dinheiro, sem posição, descanso, sentada. Abraçada a tantos arrependimentos no escritório, quarto, caixão, sem hora para aumento, sem hora para dormir. Senhor, não é mole não. Meu mundo, hoje, nunca.
Essa parte do trabalho aqui, ela vai conversar com muita gente, mas e várias partes, né? Você tem aqui, quais são as 5 partes, Maíra? A gente tem a parte 5, ó, tem a 1, que é a remela, que é a mais curiosa. Por que se chama remela, essa primeira parte? Eu percebi que eu aglomerei muitos poemas que tinham imagens de urnas ou olhos. Eu gosto muito de Que mexer, legal. às vezes, com temas específicos, olho, coração. Legal. Aí eram esse. Aí vem a parte 2, vazio em Full HD. Que é a internet, tecnologia. Mas Nossa. esse é um pouquinho. Esse e o Trabalhar para Morrer são mais autoexplicativos. Aí tem o 3, mordendo a cutícula. É que tem a ver com ansiedade, né? Essa coisa de se morder a cutícula, situações ansiogênicas no geral. Aí vem o 4, indigestão. Que aí tem mais a ver com amor. Porque eu pensei no amor por esse viés do. Né? Legal. E o 5, trabalhar para morrer. É legal que você passei ali por muitas temáticas contemporâneas. Muito bacana mesmo, gente. Quem quiser conhecer, então, procurem Maíra Valério Amarga. Ela está lançando agora em 2026. E, Maíra, super obrigada por ter vindo participar delas na escrita. Acho que foi um papo bem gostoso pra gente. E é muito legal a gente conhecer autoras de outros espaços, autoras de Brasília vão ser sempre muito bem-vindas aqui no Elas na Escrita. Aos pouquinhos eu vou conseguindo capturar algumas quando elas passam aqui por São Paulo. Eu aproveito e já capto aqui pro podcast. Estava tentando a Fabi Guimarães, porque ela vai vir lançar aqui em breve, mas a gente não conseguiu bater nossas datas, olha só. Vai dar certo. Vai dar, mas sempre que dá eu gosto de trazer autoras brasilienses para cá, então super obrigada pela conversa. Obrigada a você, eu adorei estar aqui, sempre assisti e agora é uma honra ser uma pessoa que os outros vão assistir. Aí, maravilha. E, gente, obrigada por quem ouviu a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.